Alberto Barroca, presidente eleito do Instituto Histórico, a tomar posse no dia 15, para também participar da mesa. Nessa solenidade, pela família, convite que foi aceito pela nossa diretoria. E as razões serão explicadas nas palavras que vou aqui pronunciar. Pedro Advíncula Viário. Senhoras e senhores, modestos cidadãos, o grande pensador e historiador francês Romain Rolland dizia que há mortos que permanecem mais vivos do que muitos vivos, pois, em realidade, nos comandam dos governos federal do Ministério da Fazenda, eis que o então delegado fiscal, o saudoso Dr. Joaquim Gomes de Carvalho, me designa. Ali chegando, fui condigna e fidalgamente recebido por seus diretores, Gregoriano Canedo e João de Barros, os quais imediatamente me apresentaram ao contador-geral, que outro não era senão Pedro Advíncula Veado. E a fiscal. Num trato permanente com Pedro Advíncula, por objeto de serviço, durante
Muito estimado amigo, professor José Geraldo de Faria, preclaro presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Eminente desembargador José Norberto Vaz de Mello, digníssimo representante excelentíssimo presidente do Grande Tribunal de Justiça. Desembargador Rubens Lacerda, eminente presidente do Tribunal Eleitoral. Meu caríssimo doutor Arcanjo Oliveira Dávola, prefeito municipal de Estreito de Entre Rios. Senhores, no dia em que o nosso amigo e presidente, professor José Geraldo de Faria, me despertou para o calendário ao indagar de mim sobre a data da passagem do centenário de nascimento de nosso pai, Pedro de Víncula Veado, a quem ele se afeiçoara no passado, coloquei-me em quase perplexidade, face a face com esses 100 anos de sua vinda ao mundo, na sua velha como ex do campo de seus alentados amores. Tanto tempo assim, já? Vejo-me então a pensar no quanto nos maravilha e nos fascina o correr de um século que se prenda tão intimamente a alguém a quem amamos, e não sendo fruto da razão, dispensa os conceitos da lógica que ele tanto apreciava e nos projeta no infinito que afinal não alcançamos. Visões turbilhonam no íntimo e buscam misturar-se à folhinha. De nós se separa a noção do tempo e vamos mergulhando no além da mera manifestação sensorial. A eternidade, se de algum modo convive conosco, atemoriza-nos e não conseguimos identificar sua fisionomia. Penetrávamos na concepção, nem alcançávamos o entendimento do que fossem 100 anos de um nascimento. A visão infanto-juvenil estreitava-se e para compreendermos essa face do tempo, não íamos ao almanaque, nem compulsávamos a cronologia, mas corríamos ao compêndio de História Universal para descobrir o que se passara na Terra há 100 anos de nós e como nos assustávamos com as descobertas. Evidentemente, nesse instante de perplexidão infantil, na revelação do temporal e na ignorância do atemporal, introduzimos o nosso debilitado e delimitado conceito de eternidade. Por isso é que agora vejo nos 100 anos de nosso Pai a grandeza da eternidade, Deus presente. 100 anos são, pois, o eterno no coração. Será assim por isto que nos convencemos de que nossos pais representam manifestações divinas de vidas, que não se esmaecerão sob o jugo desses, para nós, imperceptíveis. Queria eu imaginar que nesse 1942 o Brasil entraria em guerra e eu estaria me tornando aspirante do CPOR. Daqui a 20 anos será 1952 e eu já noutra posição de vida. Vinham datações quebradas nesse jogo de curiosidades. Daqui a 22 anos, daqui a 33 anos e assim por diante. Foi quando deparei um registro que me impressionou. Dizia assim: daqui a 59 anos será o ano de 1991. Inconscientemente, registrara naquele caderno escolar o ano do centenário de nascimento de papai. Que em 1932, o ano em que eu escrevi no caderno de exercícios, tinha apenas 43 anos de idade. Era escrivão e tabelião do segundo ofício da comarca de Curvelo. Era o professor do nosso ginásio. Era o chefe do nosso lar. Amava intensamente mamãe. E era o nosso pai. Não sei o que se passava na minha cabeça, brinquedos de menino sem muito o que fazer. Se eu me desse a indagação, naquele tempo, não iria entender que do seu nascimento, a 1º de agosto de 1991, um dia acabaria por chegar aos 100 anos, efeméride que se cumpre precisamente agora, nesta tocante e generosa solenidade, promovida que foi por seu admirador e amigo, nosso caríssimo José Geraldo de Faria, que a esta casa preside. Então, a mim mesmo pergunto, como farei agora para dizer ao amigo José Geraldo de Faria da gratidão dos filhos de Pedro de Víncula Veado, suas noras, genros, dos seus netos e bisnetos, dos seus sobrinhos, do seu único irmão vivo, nosso caríssimo tio José Eustáquio? Como farei se não encontro, por mais que indague, suporte o vocabulário, expressões que, falando de nós, digam ao presidente da Casa João Pinheiro do nosso mais emocionante júbilo? Cometo então, em meu nome e no de toda a minha família, que não é nada pequena, o pecado de o não dizer, por absoluta ignorância da palavra do seu intérprete, aquela palavra que eu queria vestida e refulgente como verbo do nosso mais tocante reconhecimento, pela homenagem que hoje o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, celeiro de tradições e cultura,
presta à centenária memória de Pedro Advíncula Veado, também um amante das tradições e homem de cultura. Lamento sim minha pobreza, enquanto o coração se regozija no nosso peito, na mais sadia das taquicardias provindas da bondade do gesto e da devoção agradecida que oferecemos ex toto corda a quem nos deu a existência e a vida. É o que revela os vícios de conduta de quem quer que fosse, filho, aluno, conhecido ou desconhecido, principalmente aqueles detentores de responsabilidades específicas, como as autoridades civis e militares, os professores e os pais. Naquele episódio da França derrotada sob o tacão nazista, que lhe provocou lágrimas, o que ele viu não foi somente a França vencida, mas a derrota da civilização, a morte da cultura latina ante a prepotência que ele abominou em toda a sua vida. Ele, liberal que era, mas um liberal que combatia a anarquia, exigia disciplina, ordem, respeito e hierarquia. Daí que provinha seu acendrado amor à pátria, a educação, únicas vias possíveis para formar um cidadão consciente de seus deveres, porque um homem educado, afirmava, haveria de ser sempre criatura indefensa aos assaltos ideológicos deformadores da personalidade, portanto, perigosa nação. Foi por isso que me alertou, eu, aos 14 anos, contra o perigo que o integralismo representava e no qual identificava uma máscara nazi-fascista afivelada à sua feição verde e amarela. Como também mais tarde, nós nos cursos superiores nos advertia sobre as falsidades apregoadas pelo marxismo. Sua filosofia lhe proporcionava as armas do espírito e da cultura, com base nos fundamentos superiores do humanismo cristão, para enfrentar essas armadilhas cooptadoras de jovens imberbes e incautos. Monarquista sem fanatismo, não via a República como regime capaz de fazer bem ao Brasil. Colega de turno do cardeal Dom Carlos Carmelo e do bispo Dom Rodolfo das Mercês Pena, cultivou essas amizades por meio de cartas que escrevia à mão com sua letra extraordinariamente bela e diferente, admirada por quantos haviam. Dizia-nos que o homem só poderá proclamar direitos depois que haja cumprido seus deveres, todos eles, na multiplicidade de suas facetas. Só então aceitaria qualquer pretensão a direitos. Direitos são necessários para compor a sociedade de homens livres, dizia-nos. Nenhuma sociedade se erguerá altiva, sobranceira, soberana, grandiosa e realizadora do bem comum e da paz entre os homens, se esses não souberem cumprir seus deveres, arrematava ensinando-nos as regras fundamentais da vida e da cidadania. Os diários associados foram um capítulo especial na vida de nosso pai. Aliás, o foi na vida de toda a nossa família, pois nós, os 7 filhos, todos, trabalhamos anos a fio nos associados belo-horizontinos, principalmente na redação e na administração. Quando o papai foi convidado a ingressar no estado de Minas, fazendo no dia 1º de janeiro de 1936, levou consigo o saber profissional como mestre de contabilidade e a sua cultura urbanística. Essa área do jornal, ainda instalada na Avenida Afonso Pena, era realmente precária, com o estado de Minas idoso de apenas 9 anos. A primeira escrita do Diário da Tarde, que ainda não tinha sequer a personalidade jurídica, foi aberta por ele. Coube a nosso pai da afeição científica à contabilidade. Posteriormente, no surto de expansão da cadeia associada, viu-se ele na contingência ante fatos de natureza contábeis, ainda não registrados, inéditos na área contabilística, de criar normas contábeis também inéditas para o setor dos jornais, das emissoras de rádio, da TV e da economia. Ele, agora, com o seu contador geral e implantador da chamada contabilidade geral. Os cadernos para que nós o soubéssemos. Ria-se muito quando disso se lembrava. Conta ele que minha avó jesuína, professora primária também na mesma localidade, não queria de modo nenhum namoro de Perina com Pedro de Víncula, rapaz a quem não conhecia e que, além do mais, isso talvez fosse um ponto negativo, tocava violão, flauta, cantava e fazia serenata. Pecado esse difícil de tolerar. Ele viu Perina, amou-a logo para confirmar o sempre lembrado amor à primeira vista. Ante a oposição sistemática da enérgica Sabestra, papai não teve dúvida. Foi entre rios, combinou com o vigário, que era o seu colega de seminário, padre Rodolfo das Mercês Pena, que depois foi bispo, e preparou-se simplesmente, aqui está o ponto máximo da história, para raptá-la, levá-la para a cidade, e lá o vigário os casaria logo. Tinha, porém, a conivência dos irmãos dela, nossos tios Peraco e Perquins, que eram seus amigos,
o que abrandava a feição de rapto do episódio. Os dois futuros cunhados, contudo, como ele escreve, dobraram a resistência da professora, e esta consentiu no casório, palavra que ele usa na crônica do seu casamento. Ele dizia-nos ser isto coisa da mocidade, e nos criticava a nós, dizendo: vocês são apaixonados demais pelas esposas. E quando nos fazia essa carinhosa censura, nós respondíamos: e o rapto da mamãe, papai? Para tudo transformar-se numa boa gargalhada ou num dedilhar de modinhas românticas para coroar. Os netos não sabem disso. Esse romantismo durou toda a vida e perdurou depois de sua morte, como a mãe sempre nos dizia: parece que seu pai está aqui ao lado, o que devia ser verdade, quem sabe. Foi assim, meus caros, que nascemos e crescemos à sombra acolhedora dessa figura exemplar de homem próprio, virtuoso, puro e bom. Dele recebemos exemplos de retidão, de honestidade, falávamos de pátria. Ele, que naquela vilazinha hasteava diariamente a bandeira nacional ao canto do hino que ensinara aos seus alunos de pés descalços. Bem mais de meio século depois, quando eles o encontravam aqui em Belo Horizonte, chamavam-lhe cabeça descoberta, com profundo respeito, professor ou soubestre. 100 anos. Pedro de Vínculo Viável continua presente na vida de cada um dos seus descendentes. Filhos, netos, bisnetos, todos a relembrarem-nos sempre pelo muito, pelo tanto que transmitiam cada um de per si. Homem sem posses materiais, fez do seu espírito lúcido e reto a fonte de sua exemplaridade. Não esquece os antigos alunos, não esquece o auxiliar de sua famosa contabilidade geral, não esquece os jovens que lhe ouviram conselhos, não esquece nunca os filhos que agora o rememoram com a força toda do coração e da saudade. Meus amigos, estou plenamente convicto de que, ao chegar lá, nos fáramos divinos, quando nos deixou, apresentou-se ao Pai Celeste, dizendo-lhe: Senhor, eis-me aqui. Procurei cumprir vossos mandamentos e dei conta dos meus deveres. Deixei o vosso sacerdócio, é verdade, mas tornei-me um sacerdote do lar para vos honrar. Deprego-vos agora vossa aprovação e vossa bênção, pois preciso mandar também a minha para os meus que labutam lá embaixo. E o Senhor o abençoe. Sua família, seus filhos, seus netos, seus bisnetos e a todos nós. Declaro encerrada a sessão. Muito obrigado. Thank you.